Queria primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade da gente estar aqui nessa reunião tão importante para os destinos da nossa categoria e agradecer a Toinha Rocha pelo desempenho dela parlamentar e por ter nos dado essa oportunidade de vir até aqui nesse plenário para a gente discutir esse assunto hoje que, vamos dizer assim, está incomodando a categoria, tanto patrões como os empregados, que são as questões que envolvem tanto o simulador de direção, como as aulas noturnas. Então, agradeço a Toinha e agradeço a todos que estão aqui hoje, que saíram da sua labuta e vieram aqui dar sua parcela de contribuição para que nós tivéssemos aqui essa audiência pública que está sendo gravada e que a nossa sociedade pudesse ver o nosso trabalho em busca de uma profissão digna, em busca de melhores condições de desempenhar as nossas funções. Então, eu queria falar sobre as aulas noturnas, que, na verdade, essas aulas noturnas, elas têm nos incomodado substancialmente. Tanto nós como patrões, porque a gente se sente na responsabilidade de resguardar tanto o patrimônio como a vida das pessoas, principalmente os instrutores e os alunos que estão pegando aula nos horários liberados, que são de 18 horas até as 9h20, e isso tem nos preocupado muito. E eu tenho sido procurado pela imprensa, quem acompanha jornais, acompanha muitas vezes os noticiários, eles têm visto algumas coisas relacionadas às aulas noturnas, principalmente no que tange a assaltos, muitas vezes abordagens indevidas, muitas vezes as pessoas são intimidadas, tanto o instrutor como o empregado, em relação a essa, vamos dizer assim, essa falta de segurança que nós hoje estamos tendo, não só no nosso estado, isso não é mérito nosso, isso é no país todo. E a imprensa tem me procurado e me perguntam, por que acontece tanta coisa e vocês não denunciam? Por que vocês têm as autoescolas muitas vezes invadidas durante a noite, têm os veículos invadidos durante a noite e vocês não denunciam, não registram um boletim de ocorrência, vocês não fazem nenhuma ação para que a gente possa seguir uma linha de pensamento? E eu disse, rapaz, olha, se a gente for denunciar, a coisa fica pior. Porque se eu tenho um aluno, o aluno ele é assaltado dentro do meu veículo, eu vou abrir um boletim de ocorrência. Aquele aluno, ele já vai dizer para o amigo. E o amigo, na hora que ele pensar em tirar uma habilitação, ou tiver qualquer parente que vai tirar uma habilitação na minha autoescola, ele vai pensar duas vezes, porque ele vai ficar com aquilo gravado. Rapaz, não vá para ali não, que ali eu já foi assaltado lá. Então, é difícil a gente poder levar para os entes públicos essa informação, porque a gente, ao mesmo tempo, a gente pode estar trazendo uma crucificação para a nossa empresa. Porque o camarada que tira a carteira na Autoescola Aldeota e sabe que o veículo da Autoescola Aldeota foi assaltado nas dunas, então, se você publicizar isso aí, quem é que vai querer depois? Não, fulano não vai lá para a Aldeota não, porque o camarada estava treinando lá nas dunas e tomaram o celular. Não vai para a Autoescola 2000, porque lá na cidade 2000 é perigoso, e estão assaltando os carros da Autoescola 2000. Então, a gente tem que absorver isso. A gente está absorvendo isso, mas nós estamos passando por esse momento difícil. Nos outros estados que a gente tem conhecimento, a gente viaja, a gente conhece, então já tem estados que estão restringindo as aulas noturnas por conta da insegurança, tanto para o instrutor como para o aluno. E para evitar um dano maior, já existem hoje capitais que as aulas noturnas elas estão sendo restringidas, ou seja, embora se saiba que não é correto, mas não estão deixando os alunos saírem. Preferem reter o aluno na autoescola do que colocar em risco a segurança dele e a segurança do instrutor. E é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para combater isso e pedir, tá, que haja, vamos dizer assim, uma maior cobertura nesse quesito das aulas noturnas, ou que, dia 19 agora, a gente vai estar em Brasília, tá? A gente vai estar participando também de uma audiência pública em Brasília. Nós vamos levar uma comitiva aqui de Fortaleza,
O sindicato, inclusive, já comunicou a todos os proprietários de autoescola para que se sintam convidados, que levem, se puderem, também os instrutores, se tiverem essa afinidade, contanto que lá nós possamos contar com um grande grupo, porque essa audiência pública ela é de grande interesse para a nossa categoria, onde será debatida as aulas noturnas no seguinte termo: ou a liquidação total, 100%, ou ela permanecer pelo menos uma aula, ao invés das 4, ao invés das 3. Então, se permanecer pelo menos uma aula, se não puder tirar tudo, porque é uma lei, mas que pelo menos se reduza a carga horária noturna para uma aula. Então, se a gente conseguir pelo menos a segunda opção, isso já é um grande ganho para nós. Isso já é um grande ganho, isso vai refletir diretamente na nossa funcionalidade. Então, dia 19, nós vamos estar em Brasília, às 14 horas, lá no plenário 11 da Câmara Federal, participando dessa audiência, e se Deus quiser, nós vamos trazer grandes resultados de lá. Trazendo isso, ou seja, a redução a uma aula noturna, ou se pela graça de Deus a gente vide lá na bagagem com as aulas noturnas extintas, com certeza a gente vai ter um final de ano da maior grandeza. O segundo assunto que eu queria falar para vocês é sobre o simulador de direção. Se vocês veem aqueles que têm Facebook, que não é nada difícil hoje, todo mundo tem um Facebook para ficar falando, e nós resolvemos criar uma página, o nosso sindicato aqui do estado do Ceará, nós fizemos uma reviravolta lá em Brasília no dia 23 de outubro, que isso deu no que falar e continua dando até hoje. Então, dia 23 de outubro, nós fomos participar de uma audiência pública em Brasília, tivemos lá eu, a Toninha, a Cida, a Cátia, a Adriana, o Wellington, o Washington. Foi uma grande comitiva, eu não quero ser injusto aqui, não citar outros nomes, é porque eu não lembro. Mas foi uma grande comitiva a Brasília, e lá nós participamos dessa audiência pública lá em relação ao simulador de direção, e desse dia em diante nós mudamos a história no país. Posso dizer com todas as letras que a história da FEDEALTO, ela tem duas páginas, tem a página de 23 de outubro para trás e de 23 de outubro para frente, porque o que estava encoberto nós conseguimos descobrir. E daí então nós estamos nessa luta contra o simulador, mas não é contra aquele contra de o simulador nunca vi. Na verdade, o simulador ele é um equipamento que, se ele tiver dotado de todas as, vamos dizer assim, de todos os recursos que foram prometidos, ele é um agregador dentro das autoescolas. Agora, o que está acontecendo hoje é essa imposição da implantação do simulador tão rapidamente para 1º de janeiro do ano de 2014. Então, vocês sabem que se a gente tirar, hoje são 12, faltam somente 49 dias para o simulador entrar. Como é que esse simulador vai entrar se nós não temos uma legislação de trânsito cumprida? Todo mundo sabe, aqueles que militam no trânsito, que existe uma portaria número 101 do DENATRAN, do ano de 2008, que ela estabeleceu um cronograma para que seja cumprido a biometria em todo o país. Então, de 2008 para cá, já fazem 5 anos, e ainda faltam 13 estados do nosso país colocar a biometria. Distrito Federal, que é para ser o espelho da nação, não tem biometria. Rio Grande do Sul não tem biometria. Mato Grosso não tem, Rondônia não tem, Sergipe não tem, Goiás não tem, Espírito Santo não tem. Então, como é que se vai colocar um simulador de direção para funcionar num estado como o Espírito Santo, se não tem biometria? Por que nós vamos aqui no nosso estado pagar esse preço? E eu questionei muito isso aí, essa página do Facebook, ela foi criada exatamente para tornar público as nossas deficiências e também chamar a sociedade para o nosso lado, para que eles entendam que a gente não está impedindo do simulador entrar, a gente está somente querendo regras justas. Eu não posso deixar que o simulador entre no meu estado, se no Piauí não tem biometria. Vou dar um exemplo. Santa Catarina não tem biometria, Paraná tem.
Qual é o aluno que vai tirar a carteira em Santa Catarina, no Paraná, sabendo que em Santa Catarina não tem biometria, é mais fácil e é mais barato? Qual é o aluno que vai tirar uma carteira no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, se ele sabe que no Espírito Santo não tem biometria? Então, isso aí é uma briga injusta. E o que nós queremos é exatamente isonomia. Ou a biometria ela é em todos os estados, ou o simulador não entra. Ou o simulador ele vem cumprindo as resoluções 358, 287, ou então não cumpre. Ou o simulador vem com conteúdo educativo realmente que nos dê a segurança que o aluno ele vai sair dali com uma outra noção, tanto de segurança no trânsito, como de dirigibilidade, ou então não vai ter. O que a gente não pode hoje é se deixar levar por uma conversa de que vão fazer, e depois que vender não vão fazer. E se vocês não sabem, um simulador ele só tem capacidade de examinar 32 alunos mês. Então, autoescola como a autoescola cidade, que é uma autoescola conhecida, uma autoescola grande. Tem outras aqui, como a da Cida, mas eu vou dar o exemplo da Toinha. Eu acredito que ela deve ter um fluxo de 200 alunos dentro da autoescola dela. Então, se o simulador só atende 32, ela tem que ter no mínimo 4 simuladores. 4 simuladores vezes 38 mil, dá o quê? Dá 120, 8 vezes 152 mil reais. Então, a Toinha vai ter que investir 152 mil a partir em 1º de janeiro. Isso para uma autoescola só. Isso para uma autoescola. A minha autoescola, que o Diomedes trabalhou comigo e sabe, eu tenho fluxo para 2 simuladores, não é nada não, mas são 38, dá 76 mil reais. E qual o retorno que a gente vai ter? E se o simulador entrar e eu comprar, e quando for em julho disserem que ele não vai mais valer, como foi em 1979? Porque vocês que estão acompanhando no Facebook, vocês veem que o Messias deu uma entrevista, o Bosco deu uma entrevista, a dona Clara, que chegou agora, também ela deva saber, ela possuiu o simulador, que não serviu de nada, não está servindo de nada, não teve nenhum conteúdo educativo e nem tampouco retorno financeiro para a empresa. Nós queremos ganhar dinheiro sim, eu disse isso lá em Brasília, agora a gente quer ganhar dinheiro justo. A gente quer que os nossos empregados tenham condições dignas de trabalho, porque não adianta você botar um simulador na tua empresa que ele não tem acomodação para o teu empregado. Então, como é que o Diomedes vai passar 8 horas em pé, com a cabeça dentro do simulador, sem poder ficar dentro, sem poder sentar? Como é que você vai desenvolver uma atividade dessa maneira? Então, esses questionamentos a gente está levantando e a gente não está encontrando resposta. A gente não está encontrando resposta. Porque o simulador ele tem que contemplar também o empregado. Porque, além do aluno, o empregado faz parte do conjunto. E se não tiver as instruções do empregado, como é que o camarada vai desenvolver a carga horária? O simulador já não tem nenhum instrumento de avaliação. E sem acomodação para o empregado, fica difícil de trabalhar. Então, a nossa luta, vamos dizer assim, em prol de um simulador que realmente atenda às nossas necessidades, eu acho que ela não é inglória, é uma luta que a gente tem que continuar combatendo. Existem grandes interesses por trás disso, tá? Nós estamos trabalhando, inclusive nós temos aí, vamos dizer assim, a Toninha até já me alertou, tu tem cuidado, mas o que a gente tem que fazer? Se a gente aceitar de braços cruzados, a coisa fica pior. Quando eu entrei no sindicato e a Toninha fazia parte, Cida, tu ainda tem aquela carta? Você tem também? Carta de ameaça e de morte nós temos guardado, não tem, Toninha? Cartas de ameaça de morte, ameaças verbais e desafios a gente tem que passar. É o risco que a gente tem que correr nesse cargo. Então, quando eu entrei no sindicato, eu tenho minha cartinha guardada que o cara ia me matar. Eu até emplastifiquei. A tua tu emplastificou, Cida? Então, eu já estou no final. Eu acho que não vai fazer diferença. Agora, se a gente recuar, fica pior. Porque é um interesse de 360 milhões no mínimo. Cada empresa vai ter que arcar com no mínimo 38 mil reais no universo de 11.700 empresas, sem nenhuma garantia que isso vai vingar.
Como a Toninha bem falou, o kit primeiro socorro, R$17 tu resolvia a parada. E com 38 mil, como é que tu vai resolver? E eu questionei muito porque não existe tecnologia de informação. O simulador, para funcionar, ele tem que ter biometria, ele tem que ter recursos de internet para que sejam feita a interligação DETRAN, DENATRAN. Como é que o cara vai fazer uma interligação lá em Aiuaba, aqui no Ceará? Como é que o cara vai fazer uma interligação lá em Santana do Cariri, que a internet é via rádio? Como é que o cara vai fazer uma interligação lá em Ananindeua, no Pará? Como é que vai fazer uma interligação lá em Chuí, lá em Oiapoque? Então, tudo isso tem que ser visto. Autoescolas existem, sim. Em todos os municípios, praticamente sim. Agora, para que haja realmente a obrigatoriedade do simulador, ele tem que chegar dentro da empresa e funcionar. É essa a nossa luta. É essa a bandeira que a gente está levantando. Não é querer sacrificar o pequeno, achar que a autoescola Messias, porque é pequeno, merece fechar. Não. A gente tem que abranger a todos. É o Messias, é a cidade, é a Aldeota, é a 2000, é a Exemplo, é a Montenegro. Todas as autoescolas elas têm que estar acobertadas. É o pequeno do interior, aquele que gera 8 empregos, 10 empregos, como é a Aparecida, que gera 50, 60 empregos. Então, nós temos que pensar no conjunto. E a gente tem que ser entendido dessa forma. Porque, se nós aceitarmos o simulador da forma como ele vem, as autoescolas pequenas não vão poder arcar com os custos, isso vai gerar desemprego. Não tenho dúvida que a debandada do interior para a capital vai ser grande. Porque se hoje nós temos 106 autoescolas no interior, nós temos em média quase 170 autoescolas. Aliás, na capital, nós temos em média quase 170 autoescolas no interior. Dessas 170, 30%, 40% conseguem sobreviver. E muitas pequenas que abriram não vão conseguir sobreviver para comprar um simulador, e saber que ele não vai funcionar. Porque onde a internet é a rádio, ele não funciona. Onde a internet é menos de 2 MB, não vai funcionar. Então, a gente tem que ser conscientes. E nossa bandeira é essa. Repito, nós vamos trabalhar, nós vamos agora, dia 21 para a eleição da FENEALTO, que é uma eleição muito importante, envolve essa questão. Dia 26 nós vamos estar em Brasília novamente, participando do grupo de trabalho que está discutindo o simulador. Nós temos uma barreira muito grande em Brasília. Quem está indo com a gente sabe a pressão que a gente sofre lá. Os interesses são grandes demais, mas nós estamos lá. Não vamos deixar de ir. Dia 26 a gente vai estar. Ainda vamos ter uma outra reunião no mês de dezembro que vai ficar para ser marcada. E eu espero que haja um convencimento para, pelo menos, a gente adiar a implantação desse simulador por, no mínimo, 24 meses. Que é quando há uma adequação de tecnologia, quando há uma adequação das empresas e quando a gente pode também planejar de que forma a gente vai absorver o custo do simulador e repassar para o nosso cliente. Então, eu acredito que a gente está numa linha certa. Eu acredito que a gente, como patrão, a gente não quer somente um simulador, a gente quer também boas condições de trabalho. Salgado é um guerreiro nessa história, Salgado tem nos ajudado demais, até porque ele defende a bandeira dele, nós defendemos a nossa, mas o importante de tudo é que nessa questão, tanto do simulador como das aulas noturnas, a gente está de mãos dadas, estamos sempre conversando, procurando a melhor ideia, discutindo a melhor proposta, e eu tenho certeza que os vencedores seremos todos nós, patrões e empregados. Nós vamos ter aí uma grande vitória, se Deus quiser, e a gente espera contar com vocês, e que vocês, empregados, continuem apoiando o Salgado nas suas demandas, e que os patrões, a gente continue no mesmo propósito, que isso é bom, porque é o interesse comum. Eu queria agradecer a todos, e a Toninha, principalmente, por ter dado essa oportunidade, e continuo aqui à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta. Se eu souber responder, estou aqui para falar. Boa tarde.